o futuro técnico da seleção brasileira. Logo mais a gente vai rodar aqui uma entrevista que a Isabelle Moraes participou com o Ronaldo Fenômeno, que ele cita, né, alguns nomes que para ele são bons para a seleção brasileira. Ele fala do Abel Ferreira do Palmeiras, fala do Ancelotti do Real Madrid, fala do Mourinho da Roma. O Cafu também deu uma entrevista falando de Fernando Diniz, Rogério Ceni. Aí não sei se o Cafu tá acompanhando muito o que tá acontecendo, né? Porque, sinceramente, falar do Rogério, por enquanto em 2022, eu acho que tá muito longe ainda pro Rogério conseguir assumir uma seleção brasileira. Eu até aposto, acho que num futuro, acho que o Rogério Ceni, quando ele estiver um pouco mais maduro como treinador, ele seria um grande nome para a seleção, porque eu acredito demais no Rogério Ceni. O que ele fez como jogador, eu acho que ele pode fazer também como treinador e ser um dos grandes. Mas tem que mudar algumas coisas, né? Algumas posturas que ele adota ainda no São Paulo, parece que dá às vezes uma atrapalhada na situação, tendo em vista até a final da Copa Sul-Americana. Mas voltando a falar, né, Capê, sobre esse futuro nome, esse futuro técnico da seleção brasileira, muito também vai passar por quem for assumir a situação do futebol na seleção brasileira, né? Porque o Andrés fala que não, mas toda hora tá aí, o craque Neto trouxe lá atrás essa informação e tem que ver também, tem que combinar com o Andrés, com o presidente da CBF, para saber quem que vai tocar o futebol, né? E perdemos o Capê também. Tá ouvindo aí, PDV? Tô aqui agora, viu? Agora sim, então. Se você ouviu o meu questionamento com relação ao próximo técnico da seleção? Sim, tava acompanhando um pouco o raciocínio. Boa. Bem na hora que você me chamou, eu acabei caindo por aqui, Soler. Mas é o seguinte, né? Com relação ao que... Bom, eu há um bom tempo eu venho falando, só trazendo, né? Tô aqui direto do Ibirapuera, né? Tá tendo aqui o Natal no Parque, um evento mais do que especial, até o dia 26 de dezembro, inclusive daqui a pouco tem o show aqui do lago, né? Com luzes, muito bacana. Fica o convite, daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso, então participando primeiramente dos donos da bola e depois apresentando com você, com a Lívia, também o Esporte em Debate daqui. Bom, eu já há alguns meses, pouco antes da Copa, falei desse nome, né, que eu gostaria, obviamente, né, não como nenhum tipo de informação, mas que eu gostaria de ver o Ancelotti como técnico da seleção brasileira, por ser um cara já multicampeão, já tem uma idade boa para o treinador já ficar um pouco mais tranquilo, porque eu vejo cargo de técnico de seleção como um prêmio para quem já venceu tudo nessa vida, ou quase tudo, teve sucesso. Por isso que mesmo gostando de um Fernando Diniz e mesmo achando que ele um dia pode ser um bom nome para a seleção brasileira, eu acho que esse não seria o momento, até por conta das críticas, né? Ele seria muito criticado, teria que apresentar logo de cara já um resultado, o que talvez o torcedor não tenha tanta paciência justamente por ele não ser ainda um técnico campeão. Por outro lado também, eu acho que às vezes a gente tem um peso, a gente coloca um peso muito grande numa seleção brasileira. Para muita gente tem um peso gigantesco, seleção. Para alguns é ali algo fora do futebol que a gente está acostumado, do futebol de clubes, que é um extra a mais, e numa Copa do Mundo é o maior evento de futebol. A cada 4 anos a gente volta nossos olhos para uma seleção, que é o que realmente importa, esses 7 jogos. Ah, o ciclo é importante, pode fazer uma mínima diferença? Pode fazer, obviamente, mas o que a gente vê é que muitas vezes a coisa se resolve ali no detalhe, né? Num jogo, numa bola perdida, num contra-ataque depois de você fazer 1-0 na prorrogação, e aí não tem ciclo que resolva. Então eu acho que, independente do treinador escolhido agora, daqui 3 anos e meio, o que eu espero desse treinador é que ele leve os melhores jogadores do momento, ou pelo menos aqueles que tiveram um ciclo vitorioso. É assim que eu enxergo a seleção brasileira, apesar de não achar que é a coisa mais importante da nossa vida, como alguns colocam, principalmente dentro do futebol. Eu acho que clube é mais importante do que seleção. Dito isso, eu escolheria obviamente um técnico campeão e canchado, e não vejo hoje esse perfil no Brasil. Então eu iria atrás de um técnico estrangeiro. O primeiro da minha lista seria o Ancelotti. Ah, só pode em junho, julho. Perfeito, nossa. Se ele sinalizou positivamente que pode topar uma seleção brasileira daqui a alguns meses,
espera até lá, coloca o técnico do Sub-20 aí, o Jardine, eu não sei nem quem tá no Sub-20 do Brasil, faz aí os amistosos que tem que fazer e tal, e depois espera o Ancelotti, se não der o Ancelotti vai atrás de outro, mas eu traria um treinador campeão, mas não vejo nenhum problema de um dia o Diniz ter condição de assumir a seleção brasileira e torço por isso, Soler. Eu concordo com você, acho que hoje não tem nenhum técnico brasileiro. Aí eu já vou discordar de você. Trazer o técnico da Sub-20 vai ser duro, que é o Ramon, né? O ex-Vasco. Dentro. Dentro. Para ficar 3, 4 meses? Deixa o Jardine de estagiário ali, de interino, aí arruma um cargo pra ele de auxiliar do Ancelotti, mas o Ramon não sei não, hein? Mas não vai mudar absolutamente nada. Essa é a questão. Põe alguém que tá lá, pra não precisar contratar ninguém e gerar expectativa em ninguém. É o que eu tava falando pro Capé. Pelo Ramon. As 2 primeiras rodadas de eliminatórias pode colocar um cachorro ali, que se o cachorro latir, o jogador da seleção brasileira tem que entender pra fazer um gol na Venezuela, né? Não precisa. Como diria o Ronaldo, né? Que o Parreira chegou pra ele e falou: você assistiu os vídeos da defesa da Venezuela? O Ronaldo falou: não. Mas certamente eles viram os meus vídeos e eles estão com medo. Então tem que ter um pouco, não é ser arrogante, né? Mas, pô, em 2023, se a gente tiver com medo de bater na Venezuela, bater na Bolívia, bater no Equador, aí não precisa de um técnico, né? Precisa de um salvador da pátria. Porque aí realmente não precisa, né? Mas eu hoje não vejo nenhum brasileiro em condições de assumir o cargo de treinador da seleção brasileira, nenhum técnico que atue no futebol nacional e tenha a nacionalidade brasileira para isso. Os principais treinadores hoje no mercado, disparado melhor é o Abel Ferreira, mas o próprio já diz que quer cumprir o seu contrato no Palmeiras até 2024, depois ele quer tirar um ano sabático e retornar para o futebol europeu em 2025, então não acho que o Abel ele vai não abandonar, né, mas eu acho que ele não trocará esse cenário de ser o técnico do Palmeiras para comandar a seleção brasileira. Acho que o plano dele é treinar um grande clube na Europa, até porque ele ainda é um técnico jovem e hoje, se a gente for ver os movimentos dos principais treinadores no mundo, a maioria está treinando clubes. Talvez o único que seja mais novo e esteve à frente de uma seleção foi o Luiz Henrique. E aí ele tentou fazer uma reformulação. Inicialmente, a Federação Espanhola comprou a briga dele, depois foi eliminado e já mandaram o cara embora, né? Então, acho que nem o próprio perfil do Luiz Henrique seria ali um cara que a gente pode pegar como parâmetro. E aí, de resto, os outros treinadores que estão no Brasil, eu não consigo ver nenhum a nível de conseguir comandar uma seleção brasileira neste momento. Falei do Rogério. Talvez o Rogério daqui uns 5, 6 anos ele seja um fenômeno, nome número 1, indiscutível, como foi o próprio Tite quando assumiu a seleção brasileira. E espero que o Rogério consiga ter isso, porque foi um jogador extremamente vencedor e acho que se ele conseguir 10% do que ele fez jogando como treinador, ele também será um dos grandes nomes. Mas por enquanto é um cara também que está muito abaixo. E por isso eu concordo com você. Se for para ter um técnico com um perfil extremamente vencedor, que saiba trabalhar com todo mundo, aí esse cara tem que ser o Ancelotti. Espera um pouco, deixa ele completar essa temporada no Real Madrid, chega no meio de 2023, já que, né, não teremos a Copa América em 2023, pelo menos por enquanto, né, vai saber se a Conmebol não inventa uma Copa América caça-níquel aí, mas não teremos a Copa América em 2023, só em 2024, já que ela foi adaptada para o calendário da Eurocopa. Então, espera o homem, tudo bem, aí vai ter que negociar talvez uma multa rescisória, com o Abel também vai ter. O Palmeiras, a Leila falou que seria uma honra ter ele lá. Uma honra ele estar lá, mas ela nunca falou que liberaria de graça. Então, acho que se for para pensar num treinador, que seja o melhor, e o melhor continua dentro do que dá para contratar o Ancelotti, porque lá atrás, quando o Guardiola quis, a CBF veio com o papinho que não precisava de treinador estrangeiro. E aí levaram o Dunga e Mano Menezes, né? Bom, aí o resto é história, né? O resto é história. O resto é história. E ainda assim o Mano Menezes, ele chegou no momento em que ele não teve um nome rejeitado. Não, isso é impressionante, né? Mas o Mano, quando chegou, por conta da recusa do Muricy,
Ele não chegou com um nome rejeitado, porque ele era um treinador que estava surgindo ali no momento ainda pro futebol, né? Como técnico do Grêmio, depois como técnico do Corinthians, em que ele teve conquistas. Então ele era uma novidade, então a gente acabou topando. E eu teria ficado com o Mano, o tal do ciclo completo aí, apesar de tudo. A partir do momento em que ele foi escolhido, eu teria ficado com ele como técnico. Não foi o que aconteceu, o que hoje pode até pesar para que ele retorne como um injustiçado à época, né? Que também não é para tanto, mas eu teria continuado com o Mano naquele período. Agora, o torcedor, até que eu falei hoje no meu Twitter, né? O brasileiro tá sonhando com o Ancelotti e pode, de fato, acordar com o Mano Menezes. E aí, isso é ruim pro próprio Mano, né? Acaba sendo uma CBF cogitar um Ancelotti, fazer consultas a técnicos estrangeiros, sabendo que talvez o nome que acabe pintando mesmo e aceite trabalhar na seleção seja o Mano Menezes. Isso é ruim pro próprio Mano, porque você cria uma expectativa lá em cima com relação ao treinador de grife do topo do futebol mundial e chega com um treinador mais do mesmo, no caso, por ele já ter treinado a seleção brasileira e ser um técnico hoje que não apresenta grandes novidades, mas que fez um grande trabalho no Internacional, que para mim não o credencia para assumir novamente a seleção brasileira.